vez aqui ao vivo, direto da comunidade evangélica de Avaré, e estarei em alguns minutos compartilhando esse tema muito oportuno para o dia de hoje, e será uma alegria poder contar com a sua presença, o seu compartilhar, e que essa palavra possa enriquecer a sua semana, o seu dia, em nome de Jesus. Graça e paz, sou o apóstolo Alain, e é uma alegria poder estar mais uma vez compartilhando com vocês ao vivo, aqui direto da Marseille, mais uma palavra, mais um devocional, onde o nosso objetivo é poder enriquecer o seu dia a dia com a palavra de Deus. E se esse devocional ele está sendo importante para você, se tem realmente falado ao seu coração, compartilhe com aqueles que você ama, leve essa palavra a quantos você conhece dentro dos seus grupos aí no Facebook. Também lembrando que nós estamos com um canal no YouTube, Igreja Marseille, onde você também pode acessar os nossos vídeos e compartilhar os nossos vídeos. E hoje esse tema extremamente oportuno dentro de uma sequência que nós estamos trabalhando já há algumas semanas, falando sobre a verdadeira liberdade é viver, não mais viver sob o domínio do pecado. E Filipenses capítulo 1, 19 a 21, o apóstolo Paulo diz: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E que interessante, hoje nós queremos abordar esse tema santificação sobre uma ótica extremamente bíblica, porque muitas vezes quando nós falamos desse tema, nós trazemos rapidamente um conceito extremamente religioso, que está apoiado em faça, não faça, deixa de fazer, regras estabelecidas, padrões de santidade estabelecidos pelo homem, e não a verdadeira santidade que a palavra de Deus nos propõe. Primeiro, porque santidade, ele não é um projeto da terra para o céu, é um projeto do céu para a terra. O homem, por mais que ele deseje, ele não vai conseguir viver essa santificação que a palavra do Senhor, ela nos exige que sem ela ninguém verá a Deus. Ou seja, sem essa santificação dificilmente você conseguirá ter uma vida em Deus. E quando nós falamos de santidade, santificação, nós estamos falando de obras no nosso corpo, na nossa carne, ou seja, nós estamos falando de uma ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, no nosso corpo. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele, em determinado momento, ele escreve dando um grito, como um desespero, dizendo que aquilo que ele mais gostaria de fazer, ele não consegue fazer. E aquilo que ele menos gosta de fazer, ele está fazendo. E ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas de repente, esse grito do próprio apóstolo Paulo traz uma resposta dele mesmo: mas graças a Deus por Cristo Jesus. Então tudo começa na cruz e tudo termina na cruz. Tudo começa nesse processo da cruz.
E quando nós falamos de santificação, nós não podemos pensar em santificação sem mergulharmos na doutrina da salvação. Porque a doutrina da salvação, ela nos mostra, em alguns momentos da nossa vida, que a gente precisa entender, porque é uma sequência que ela vai terminar na glorificação do nosso corpo. Então, eu fui salvo quando eu fui regenerado, ou seja, a regeneração do meu espírito. Eu estou sendo salvo dentro do processo da santificação, que é essa renovação do meu jeito de pensar, de agir, que isso fica muito claro em Romanos 12, quando no versículo 2 o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, há um padrão que ele só pode ser alcançado por uma reprogramação do nosso jeito de pensar. Isso nós podemos imaginar como uma metamorfose. E a palavra aqui usada é metanoia, que é exatamente uma mudança de atitude, é uma mudança de perspectiva. E essa metanoia que nos traz esse segundo momento da nossa salvação, da nossa redenção, que é a santificação. E, por fim, nós seremos salvos na glorificação do nosso corpo, na ressurreição dos mortos, ou no arrebatamento da igreja, se assim estivermos vivos no dia do arrebatamento. Mas é só para trazer uma introdução, porque viver livres desse jugo do pecado, viver a verdadeira liberdade, é não mais estar sujeitos à prisão do pecado em nossas vidas. E o apóstolo aqui, ele nos mostra que viver essa libertação é algo que nós precisamos buscar ardentemente. Por quê? Porque Jesus, ele conquistou para nós a vitória contra o pecado. E quando o próprio Senhor Jesus, ele venceu no seu próprio corpo os ataques de Satanás. A grande vitória de Jesus aqui na terra não foi só quando ele foi para o Calvário. A grande vitória foi quando ele, logo depois do seu batismo, ele foi para o deserto para ser tentado. E ali no deserto, ao ser tentado, ele venceu. E como Jesus venceu? Mortificando a carne. A Bíblia diz que ele passou 40 dias e 40 noites em jejum, mortificando sua carne. Ele venceu as propostas do diabo ali no deserto. Em outro lugar, o Getsêmani, Jesus também resistiu no seu próprio corpo, na sua própria carne, os ataques do inimigo, quando ele dizia: Pai, eu não estou querendo tomar o cálice da salvação. Davi disse: que darei eu ao Senhor em troca de todos os benefícios que ele tem feito por mim? Tomarei o cálice da salvação. Jesus, naquele momento, a sua carne não queria tomar o cálice da salvação, mas ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faz a minha vontade, faz a tua vontade. Ao submeter a vontade do Pai, ele vence no seu próprio corpo, na sua própria carne, os ataques do diabo, e ao se tornar vencedor, ele também tem o poder de nos tornar mais que vencedores. Por quê? Porque ele vai ao Calvário, ele morre, ele vai ao Hades, ele toma as chaves do inferno e da morte, ele ressuscita e nos dá vida juntamente com ele. Quando o Senhor, ele ressuscita, ele nos traz vida juntamente com ele, e vida abundante, uma vida que todos nós podemos usufruir, porque é algo que ele nos dá gratuitamente. Então, nós podemos sim conquistar a vitória contra o pecado, porque aquele que nos precedeu já venceu todas as coisas, e nele nós podemos nos tornar mais que vencedores. Santidade significa ser separado, e essa essência precisa ser compreendida. Nós não somos padronizados pelo mundo, não devemos satisfação ao mundo. Nós temos um Deus
Pai de amor, a quem unicamente importa ter nossas vidas agradáveis, e é exatamente nisso que está a nossa satisfação, porque o que fazemos ou deixamos de fazer, isso fazemos por amor a Ele, porque fomos comprados por Ele, nós somos propriedades dEle, nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis em amor. No versículo 8 do capítulo 1 do livro de Daniel, nós vemos isso na vida de um homem ainda lá no Velho Testamento, quando Daniel, ele chega a Babilônia, e a Bíblia diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha que interessante, ele decidiu. Então você percebe que essa vitória contra o pecado, ela faz parte de uma decisão nossa, porque quando nós decidimos, o Senhor, Ele vem junto. Quando nós tomamos uma decisão, talvez você diga: mas eu não consigo. Existe uma diferença entre não conseguir e não tentar, e muitas vezes você está preso ao pecado, você está preso a um mau hábito, você está preso a uma situação que realmente tem lhe desabonado, que tem lhe deixado em desvantagem, porque todas as vezes que você peca, você abre uma legalidade, e essa legalidade, ela tanto afasta o Espírito Santo de Deus, quanto aproxima os espíritos malignos da sua vida. Quando você peca, você perde a autoridade. Por quê? Porque ao perder comunhão com o Espírito Santo, você está por conta própria, e aí o inimigo, ele passa a ter vantagem contra a sua vida. Então, na verdade, muitas vezes o que acontece não é que você não consegue, mas é que você não decidiu firmemente no seu coração. Porque quando nós decidimos firmemente em nosso coração, e a Bíblia diz que na luta contra o pecado, muitos de nós ainda não chegamos nem ao nível de derramar o sangue. Então nós precisamos entender que contra o pecado nós precisamos lutar de forma feroz, de forma ferrenha, de forma clara, sabendo que as armas na nossa milícia, elas não são carnais. E quando nós tomamos essa decisão, o Espírito Santo nos ajuda, o Senhor nos ajuda, e tudo aquilo que nós precisarmos, o Senhor vai derramar nas nossas vidas. Quando você toma esse posicionamento de santidade e que agrada a Deus, Ele começa a agir na sua vida, transformando tudo ao seu redor, como foi com Daniel, porque quando ele tomou essa decisão, a Bíblia diz que ele pediu para fazer uma prova durante 10 dias, e durante 10 dias, ele, juntamente com os seus amigos, eles não se contaminaram das finas iguarias do rei, e o Senhor os abençoou. 10 dias depois, eles estavam muito melhores do que todos os outros, eles estavam mais saudáveis, eles estavam mais bonitos, e estavam mais sábios. Então, quando você toma uma decisão diante do Senhor, quando você toma uma decisão diante do mundo, e uma decisão de santidade, Deus vem e te ajuda. O que eu quero lhe falar nessa manhã é que é possível nós vivermos longe dessa prisão, a verdadeira prisão que aprisiona o homem, que é a prisão do pecado. Nós podemos viver essa verdadeira liberdade. Ninguém pode dizer que é livre, aprisionado no pecado. Eu vejo muitas pessoas dizendo que porque é livre, estão ali entregue às drogas, à orgia, às farras. A pergunta que eu faço é: você que se diz livre para se entregar aos vícios, à prostituição, você consegue se ver livre disso? Você consegue deixar de fazer isso? Você consegue deixar de usar o crack? Você consegue? Veja, na verdade, aqueles que se dizem livres estão, na verdade, servindo a um Senhor que domina suas vidas, que é o pecado, que não conseguem sobreviver um dia sem o pecado, e a cada dia estas coisas estão lhes destruindo, tirando a sua autoestima, tirando a sua alegria,
tirando a sua paz, e por mais que momentaneamente isso pareça uma aventura deslumbrante, uma aventura maravilhosa, o custo final disso é muito alto. Muitos que já estão vivendo o acerto de conta, porque o salário do pecado é a morte, muitos que estão vivendo esse acerto de conta, dariam tudo para voltar atrás e fazer um caminho diferente. É possível fazer um caminho diferente, é possível vivermos um caminho diferente, é possível, porque o Senhor Ele tem nos dado essa bênção de nós vivermos esse caminho diferente. Quais são as bases para vivermos a libertação contra o pecado? Quais são essas verdadeiras bases? Primeiro, nós precisamos compreender com profundidade a santificação. Mateus 23, 25 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Ou seja, santidade, o que o Senhor Jesus está mostrando, não é um ato exterior, mas é produto de algo que está dentro de nós. A santidade, ela não tem nada a ver com a aparência daquilo que nós queremos mostrar, ela não tem nada a ver com os padrões religiosos, mas com uma mudança de vida. Eu vou lhe dar um exemplo e você vai entender. Santidade é comparado a uma lagarta que entra num casulo e depois de um tempo ela se transforma numa borboleta. Ela entrou no casulo, ela passou por uma transformação e agora ela é um novo ser. Veja, ela não é mais uma lagarta. Por quê? Os hábitos são totalmente diferentes. Quando era lagarta, ela rastejava, ela comia folhas, ela se alimentava de folhas, ela subia em árvores ali rastejando. Porém, agora que ela se transforma numa borboleta, ela voa, ela tem uma habilidade de voar, ela vai em lugares que ela nunca conseguiria ir, ela conhece lugares que ela nunca conheceria, ela tem voos muito mais altos, visões muito mais ampliadas. Quando lagarta, ela tem uma visão terrena, uma visão pequena, uma visão tosca, uma visão limitada. Como borboleta, a sua visão ela se amplia e ela passa a se alimentar do néctar das flores. Ela não se alimenta mais das folhas, mas do néctar. Ela não se alimenta de algo que ela precisa processar, mas ela já se alimenta de coisas que estão prontas. A verdade é que quando você experimenta a santidade de Deus, o Senhor Ele te leva a lugares que você nunca imaginaria. Quando você ainda é lagarta, a visão sua é tão pequena que você não consegue imaginar que exista um mundo melhor do que aquele que você tem. Quando alguém está preso no pecado, não consegue imaginar que Deus tem coisas muito maiores. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que se nós não passarmos por uma renovação da nossa mente, Romanos 12, 2, nós não seremos capazes de provar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É impossível uma lagarta imaginar o que tem lá fora. É impossível uma lagarta conseguir perceber o mundo lá do alto, porque ela não tem asas, ela não voa. E para que você possa alcançar essa capacidade alada de ir a lugares que você nunca pôde ir, você tem que entrar nesse processo da santificação, e esse processo da santificação é um processo de transformação. Tem que haver uma morte do velho homem para nascer um novo homem. Tem que haver ali um encasulamento. Você precisa se encasular na palavra, você precisa ir para a cruz, você precisa morrer para nascer uma nova pessoa. Eu não sei se eu consegui lhe dar uma compreensão, mas santificação não tem nada a ver com padrões estabelecidos. As pessoas tentam, através dos seus padrões religiosos, estabelecer, como os fariseus, uma santificação através de um exterior, de algo exterior, aonde a santificação, ela não tem a ver com uma mudança, mas tem a ver com uma aparência. Ela não tem a ver com uma essência, mas tem a ver com algo que eu quero mostrar. E Jesus diz que a santificação não tem nada a ver com o que você vai mostrar para o mundo,
mas com aquilo que você é, para Deus e para você mesmo. Porque por mais que alguém mostre para todos algo que agrade a visão limitada das lagartas, na verdade, na essência, ele sabe quem ele é e o que ele faz. Porque uma lagarta, quando ela se mostra para as outras lagartas, elas veem aquilo que conseguem, mas dificilmente uma lagarta consegue enganar uma borboleta, porque ela tem uma visão lá do alto, ela tem uma visão muito maior. E nós precisamos entender que esse é o nosso padrão. Por isso que o Senhor diz: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. Nosso lugar, e isso eu quero que você entenda hoje, o nosso lugar não é aqui embaixo, olhando para cima, esperando que Deus desça. O nosso lugar é assentado com Cristo Jesus, à direita de Deus Pai, tendo debaixo dos nossos pés os principados e potestades. Então, querido, eu quero lhe dar uma palavra nessa manhã, nesse final de manhã, que você possa realmente viver essa verdadeira liberdade, tomando como base a vitória que Cristo já conquistou na cruz, para que você se torne mais que vencedor. É importante que a gente entenda esse processo de santificação, é importante que a gente busque esse processo de santificação, sabendo que santificação não é um esforço seu para se tornar aquilo que você não é, mas é uma decisão sua em ser aquilo que Deus lhe fez. Guarde isso. Santificação não é um esforço religioso seu para se tornar aquilo que você não é, mas uma decisão, como Daniel, decisão de ser aquilo que Deus lhe criou para ser. E a Bíblia diz que nós fomos criados para sermos santos. Você foi salvo para viver a santidade. Você recebeu um espírito de adoção que diz que você é filho de Deus. Romanos 8:1 diz que nós somos filhos, e não é filhinho qualquer. Essa palavra aqui é ruiós. Essa palavra ruiós diz que nós já fomos adotados, que nós temos autoridade para vencer o mundo, autoridade para vencer o pecado, autoridade para vencer o diabo, autoridade para governar, porque quando um filho ele assume esse momento de maturidade, quando ele entra na festa da maturidade, o pai diz: tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu. Ou seja, toda autoridade é dada para nós, para vencermos. Eu quero que você entenda isso. O Senhor tem nos dado essa autoridade, e a palavra do Senhor nos diz em Romanos 8, que a natureza criada aguarda com expectativa o dia da manifestação desses filhos amadurecidos, desses filhos santificados, desses filhos de autoridade, esses filhos que chegarão nos territórios e exercerão a autoridade no nome de Jesus para trazer o reino dos céus aqui na terra. Segundo, para que você possa viver, a segunda base para viver essa libertação é preencher completamente sua vida no Senhor. João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós precisamos preencher a nossa vida em Cristo. Nós precisamos preencher completamente a nossa vida no Senhor. Satanás ele trabalha colocando insatisfação e tristeza e se apresenta como solução, como se ele tivesse aquilo que ele tivesse para oferecer é superior. Rick Warren ele diz que todas as vezes que você cai no mesmo pecado, há um padrão que antecede a isso. E qual é esse padrão? Uma insatisfação. Geralmente uma insatisfação, algo que lhe traz uma tristeza no seu coração, uma insatisfação, e de repente no meio dessa insatisfação e dessa tristeza, o diabo lhe oferece uma solução para isso, e essa solução que ele lhe oferece, parece que ela é superior a tudo, parece que ela é aquilo que você precisa, e que aquilo que você precisa está exatamente em quebrar os princípios de Deus. O intuito dele, no final de tudo, é lhe roubar, matar e destruir. Foi o que ele fez com a mulher,
quando ele ofereceu para a mulher ali o comer do fruto que Deus disse que não deveria comer. Foi o que ele fez com Caim, quando ele colocou no coração de Caim que a insatisfação que ele estava sentindo seria resolvida matando o seu irmão. É o que ele faz, é o que ele fez com Davi, quando Davi estava ali boring no seu palácio, no tempo que ele deveria estar nas guerras, ele estava em casa. Ele era um guerreiro, ele deveria estar na guerra. No tempo que os reis deveriam estar em guerra, ele estava em casa descansando, porque ouviu uma instrução que não foi do sacerdote, ele ouviu uma instrução dos seus valentes, e ouviu uma instrução errada, e caiu num laço, e ali diante da sua insatisfação, o diabo colocou para ele que para preencher aquele vazio, ele precisava se deitar com a mulher do seu valente Urias, e o adultério entrou, e depois do adultério entrou o assassinato, ou seja, um abismo foi chamando outro abismo. Então há sempre um padrão que antecede a queda, sempre há um padrão, é uma insatisfação, uma tristeza, e Satanás sempre vai oferecer. Algumas pessoas são as drogas, para outros a pornografia na internet, para outros a mentira, o engano, e eu não sei qual é o padrão que o inimigo tem usado para tentar lhe tirar da rota de Deus, mas vencer essa estratégia do inimigo é fundamental, porque ele é o pai da mentira e o tentador. Tenha certeza que aquilo que vem de Deus é perfeito. Quando Jesus estava num padrão de dor, de fome, de necessidade, e até mesmo, por que não falar de insatisfação, o que o diabo ofereceu para ele? Transforma as pedras em pães. E o que Jesus disse? Não, eu não estou aqui nesse deserto sem comer, simplesmente para morrer de fome. Eu estou me alimentando de Deus. E é por isso que eu quero lhe dizer, por estar cheio do Senhor, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus. Quanto mais você se encher de Deus, quanto mais você se encher da palavra, mais você terá condição de vencer essa prisão do pecado na sua vida. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual é a terceira base para você vencer o pecado na sua vida? Não aceitar o retrocesso. Esse combate é constante. A luta contra o pecado é constante, é diária, é todo dia. Coisas que você venceu há anos, volta de novo. Coisas que você venceu semana passada, você está enfrentando de novo. Você diz, mas por quê? Porque essa é uma luta constante. Hebreus 12, 3-4 diz, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Você ainda não chegou num nível de derramar o próprio sangue na luta contra o pecado. Então, queridos, nós precisamos entender que essa luta é constante. O que nós não podemos é nos entregar. O que a gente não pode é retroceder. Se você caiu, se levante novamente, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Busque o Senhor, quebrante o seu coração diante dele, porque o coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Então, o que eu quero lhe falar hoje é para que você não caia. Mas se você cair, o apóstolo João, ele escreve, filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não venham a pecar, para que vocês não caiam. Mas se vocês caírem, lembrem-se que vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelo mundo inteiro. Então, o que a gente precisa entender é que o Senhor, Ele nos escreve na sua palavra para que a gente possa se encher e não cair. E mais, se cairmos, vamos buscar no Senhor Jesus, que Ele nos levante. Não tente fazer o caminho sozinho. Muitos caíram e estão tentando se levantar sozinhos, se levantar na culpa, se levantar nos seus próprios sacrifícios. Isso não funciona. Isso não funciona. Muitos estão tentando
através das suas indulgências, compensar aquilo que está dentro de si, a angústia, a dor e até mesmo o remorso. Mas o que a palavra do Senhor nos manda é que nós nos arrependemos, que confessemos os nossos pecados e permitamos que o Senhor nos levante, nos coloque na estrada de novo, para que nós nos enchamos dele, para que quando esse mesmo padrão vier novamente, a gente possa resistir e resistir até o fim, para que em tudo nós sejamos mais que vencedores. Quando nós precisarmos, quando nós entendermos isso, quando a nossa verdade é de amor a Deus e de resistir ao pecado, nós somos aperfeiçoados aos olhos de Deus, perdoados e justificados. Uma vez libertos, nós temos direito de viver coisas tremendas. 1 João 3, 9 a 10 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, queridos, nós precisamos entender que aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. Guarde isso que eu vou lhe falar nesse momento. O pecado na vida do crente, ele não é um estilo de vida, ele é um acidente. E se você tem sofrido acidentes de pecado, arrependa-se e levante-se e tome essa palavra hoje para a sua vida, para que esses acidentes eles sejam prevenidos na sua vida. O que eu quero nesta manhã falar contigo, e que o Espírito quer falar a cada um de nós, é que há como nós prevenirmos esses acidentes. Sempre um acidente também tem um padrão que antecede a ele. Algo sempre antecede a esse acidente. Recentemente, eu passei por um acidente automotivo. E por quê? Porque eu acabei, por cansaço, cochilando no volante. Mas você percebe que para eu prevenir isso, é só eu cuidar do meu descanso, eu cuidar do meu corpo, eu saber das minhas limitações, eu não ir além daquilo que eu posso. Ou seja, existe uma forma de nós prevenirmos, existe uma forma de nós evitarmos os acidentes. Então, da mesma maneira, existe uma forma de você evitar cair no pecado e cair nas mesmas coisas, principalmente se fortalecendo, se enchendo da palavra dele. Então, essas três bases, se você usar na sua vida, compreendendo a santificação na sua profundidade, entendendo que santificação é um ato de renúncia, de entrega a Deus, e não um ato de coisas que você faz para aparecer. Compreender que você precisa se preencher do Senhor, se preencher da palavra, para que você possa vencer quando o ladrão vier lhe roubar. E não aceitar o retrocesso, sabendo que nessa luta contra o pecado, ela é diária. É diária. O Senhor Jesus lutou e ele venceu diariamente. E nós precisamos entender que essas mesmas lutas virão contra nós. E se ele venceu, nós podemos ser mais que vencedores. Uma vez libertos, você pode ter direito de viver com a divina semente, como diz a palavra, transformados e restaurados à sua imagem e semelhança. Olha que coisa linda, vivermos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O viver que agora eu vivo, não vivo na minha carne, não é mais a vida do Saulo de Tarso, não é aquela vida daquele religioso, daquele homem extremamente agressivo, daquele homem cheio de conhecimento próprio, mas é a minha vida, a vida de Cristo ressurreta em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Segundo, quando você vence, quando você é liberto, vive essa verdadeira libertação, você vive sem retrocessos e roubos, e avança
mesmo em tempos de luta. E eu quero profetizar que no tempo dessas lutas que você está vivendo, Deus vai lhe levar a avançar. Quando você terminar esse processo, você vai se encontrar muito mais adiante. Você vai tomar um susto ao perceber que o Senhor te levou, te antecipou anos, te antecipou tempos, te levou a viver coisas que talvez você viveria só daqui a anos. Então guarde isso. Nesse tempo de luta você não precisa cair, você não precisa ceder ao pecado, permaneça, porque após vencer tudo, você vai permanecer inabalável, e o Senhor vai te levar a ir além daquilo que você vivia. Eu quero lhe dizer que você vai sair desse processo, uma borboleta voando, dando voos muito mais altos. Você vai sair desse rastejar, dessa vida de lagarta, dessa visão tacanha, pequena, e o Senhor vai te ampliar a visão, vai te levar a viver coisas que você ainda não tinha vivido. Também, quando nós somos libertos, uma vez libertos, nós podemos viver uma vida espiritual de filho, tendo liberdade na presença do Pai. Não tem coisa mais gostosa de que entrar na presença do Pai como filho, como um pai. Ontem o meu filho estava aqui comigo no culto de ceia, e ele não tem cerimônia, ele vinha aqui e ele me agarrava, ele me abraçava, ele mexia na mesa, ele quebrava o protocolo. Por quê? Porque ele se sente um filho. Em nenhum momento ele se aproximou de mim. É verdade que dentro do protocolo do culto que estava acontecendo, pode realmente ter sido incômodo para muitos, mas para ele é o sentimento de filhinho. Eu quero estar com meu pai, e quando eu estou com meu pai, eu me sinto à vontade, eu quero comer, eu quero falar, e ele me chamava, e ele me interrompia. Por quê? Porque ele se sente um filho, e assim Deus quer que nós nos sintamos diante dele, sem protocolos, sem impedimentos, que você possa chegar diante do Pai. Eu quero lhe dizer, a vitória contra o pecado tira a vergonha de chegar na presença do Pai. A vitória contra o pecado nos coloca nessa liberdade de estar diante do Pai, de estar junto do Pai, de poder falar com Ele, de poder buscar nele, de poder chamar paizinho, pedir. Ontem o meu filho, ele dizia: pai, eu quero comer o pão, eu quero servir o pão para você. E eu dizia: filho, espera um pouquinho que vai já começar a ceia. Pai, eu quero já servir você. Então veja, a liberdade daquela criança, a liberdade daquele filho. Aqui eu quero aproveitar até um gancho. E por muito tempo eu vi filhos de pastores ser tão bloqueados dentro da igreja, e muitos, infelizmente, hoje estão longe do Senhor, longe do templo, porque os seus pais, quando chegavam na igreja, não eram mais os seus pais. E uma das coisas que eu quero é o que meu filho tenha tanto prazer na casa do Senhor, que quando ele cresça, ele queira também ser um sacerdote. Eu quero ser pai do meu filho, aqui, principalmente aqui. Eu quero que ele sinta que ele tem um pai, muito mais do que um pastor. Ele tem o seu papai, o seu paizinho querido junto. Eu sou pastor do rebanho, mas o meu filho, eu serei pai para ele para sempre. E assim, queridos, nós precisamos entender que o nosso Deus é o nosso pai, é o nosso pai amado. Não deixe que o pecado quebre de você essa liberdade tão linda, essa liberdade tão maravilhosa, de que Ele é o seu pai. E por último, quando nós vencemos, quando nós somos libertos, quando nós vivemos essa verdadeira liberdade do pecado, nós reproduzimos em nós o modelo da igreja apostólica e as suas virtudes. A igreja que nasceu em Jerusalém, a igreja com autoridade, a igreja que, quando foi enviada pela primeira vez, ainda Jesus não tinha nem sido crucificado, e ele enviou os seus 12, e quando eles voltaram dizendo: os demônios se submeteram, os doentes foram curados, a manifestação do reino
era chegada onde nós entrávamos. Que nós possamos viver a manifestação do reino na terra, que nós possamos viver essa autoridade do Pai, que nós possamos viver essa verdadeira autoridade apostólica, porque a igreja apostólica não é uma igreja que tem um apóstolo, mas uma igreja que vive essa essência do envio, essa essência de sermos enviados por parte do Pai, para cumprirmos o projeto, para continuarmos reproduzindo o projeto que Jesus começou aqui na terra, debaixo da mesma autoridade, se identificando com Ele em tudo, na morte, na ressurreição, no sofrimento e na glorificação, vencendo todo dia o pecado e vivendo a cada dia a essência da sua vida gloriosa em nós. Eu finalizo falando para vocês que essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. Nós não temos condição de produzi-la. A igreja não tem condição de produzir. Mas Jesus, Ele já conquistou isso para cada um de nós. E o outro Consolador, o Espírito Santo, que habita em nós, que nos ensinaria todas as coisas, nos capacita a viver, desde que nós nos apliquemos, desde que nós nos entreguemos, desde que nós confiemos no Senhor de todo o nosso coração. Compreenda o que é santidade, compreenda o que é essa verdadeira santificação, viva de uma forma a preencher diariamente a sua vida com a palavra de Deus. Busque as coisas lá do alto, pense nas coisas lá do alto, encha a sua mente com aquilo que é perfeito, que é agradável, renove os seus pensamentos com a palavra de Deus. Não aceite o retrocesso, combata o combate da fé constantemente. Não seja um fraco, não seja um fraco, se levante, combata, porque quando você sair para combater esse gigante, o Senhor vai respaldar a sua pedrinha e ela vai derrubar esse gigante, em nome do Senhor Jesus. Use a palavra do Espírito para cortar a cabeça desse gigante e seja um vencedor, em nome de Jesus. Deus lhes abençoe. Eu sou o apóstolo Alain, pastor da Comunidade Evangélica de Avaré, do Ministério Apostólico Comunidade Evangélica de Avaré. Sou um dos 12 do apóstolo René Terranova, aqui em São Paulo, e é uma alegria muito grande poder compartilhar com você essa palavra nessa manhã. Deus lhe abençoe, uma semana abençoada a todos vocês. Seja livre, seja verdadeiramente livre, vença o pecado e deixe a vida de Cristo fluir em você.